Pastor Naor, eu já o conheço de ouvir falar há muito tempo. Eu tenho um amigo, nós temos um amigo em comum, que é o Fábio, lá de Bitinga. E o Fábio falou muito do pastor Naor. Eu não conhecia. Eu conheci depois que a Lívia foi para a igreja Filadélfia. E o pastor Naor é um dos pastores da Lívia lá. Então, eu conheci. E eu sei que aqui tem irmãos que têm mais intimidade com o pastor Naor do que eu. Mas sabe aquelas pessoas assim, que você encontra e recebe aquele momento gostoso de ter podido encontrar essa pessoa? Pastor Naor. O primeiro encontro nosso foi num sepultamento. E o pastor Naor orou. E quando ele orou, eu disse assim comigo no meu coração: eu quero ser igual a ele. A convicção, a maneira como ele colocou-se diante do Senhor. Eu fui também pregar na igreja Filadélfia, no encontro de mulheres, e o pastor Naor orou de novo. E lá no momento, eu estava pregando, eu falei sobre a questão de andar com Deus. Se você anda com Deus, você tem intimidade com Deus. E quando nós oramos, essa intimidade, ela é exteriorizada. E eu disse lá assim, olha, minha igreja vai fazer aniversário em junho, e eu nunca ouvi o pastor Naor pregar, mas eu já o ouvi orar 2 vezes. Eu vou convidá-lo para pregar na minha igreja. E conversei com o conselho, e nós convidamos o pastor Naor para estar aqui. É a primeira vez que eu vou ouvir a palavra de Deus por intermédio dele. Mas eu já o ouvi orar 2 vezes. Então, que Deus continue a abençoá-lo, meu irmão. Que nesta noite possamos experimentar isso que Deus tem feito na sua vida. Em nome de Jesus, seja bem-vindo. Irmãos, quero agradecer ao pastor Ezequiel e ao conselho o convite que me fizeram para estar aqui participando deste culto de ação de graças, porque a igreja comemora mais um ano de atividade nesta cidade. Agradeço este privilégio, esta honra que alegram o meu coração. E não tenho palavras para agradecer as palavras carinhosas do reverendo e pastor Ezequiel. Evidentemente, isso parte desse coração grande, amoroso, que os irmãos conhecem pela convivência. Somente isto. Obrigado, pastor Ezequiel. Quero agradecer também ao Francisco e a Lívia, que me trouxeram de São Carlos para cá. Realmente nós convivemos com eles lá em São Carlos. Isto é uma bênção, é uma alegria. Meus irmãos, e Deus vai renovando bênçãos na nossa vida, manifestações de amor, de misericórdia, como diz o Salmo 40. As manifestações do Senhor são tantas e inúmeras que nós não podemos enumerá-las. Depois de mais de 50 anos de ministério, e agora já no final, eu olho para trás, irmãos, e vejo como Deus realmente foi bom,
para mim, para minha família, sobretudo no meu ministério, e continua sendo até hoje. E o fato de, nesta idade, e depois de tantos anos, ainda receber um convite, é mais uma prova do amor de Deus. Eu estava falando com o Francisco e a Lívia, quando nós estávamos vindo para cá, que o pastor mas é difícil ele dizer não quando ele é convidado por um colega para compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Mais de 50 anos, meus irmãos, eu fiz isto. E não vai ser agora, apesar de todas as minhas limitações, que eu vou dizer não. Eu não vou compartilhar a palavra de Deus com a igreja. E aqui estou com esse propósito. Agradecido ao pastor Ezequiel, seu conselho, o convite, agradecido aos irmãos que nos trouxeram e agradecido a Deus, porque Ele nos dá este privilégio, irmãos, de podermos compartilhar a sua palavra com o seu povo aqui reunido. Faz muito tempo que eu estive na igreja presbiteriana de Araraquara, ainda era aquele outro templo. Não conhecia esse espaço maravilhoso e belo que os irmãos construíram. Para o louvor, para a honra e para receber aqueles que querem louvar, bendizer e dar o testemunho da sua fé em Jesus Cristo como Senhor. Que Deus abençoe, pastor Ezequiel, o seu conselho, que Deus abençoe esta igreja. E neste mês, quando estão comemorando mais um ano de organização desta igreja, que os irmãos continuem firmes, fiéis na palavra. E que os irmãos continuem sendo uma bênção nesta cidade. Cada um na missão que Deus lhe concedeu e lhe deu oportunidade de ser. Que Deus abençoe e parabéns à Igreja Presbiteriana de Araraquara por estar completando mais um ano de organização. Agora, vamos ler a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, de número 2, a partir do versículo 3. Com respeito, com reverência, vamos ouvir a palavra do nosso Deus, porque é Ele quem nos fala. 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 13. Outra razão ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus, é que tendo recebido a palavra que de nós acolhesse, não como palavra de homem, e sim como palavra, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia, em Cristo Jesus, porque também padecestes de parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens. Versículo 15 ao versículo 17. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abra os nossos corações para que nós possamos compreender o recado que Deus tem para nós nesta noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos e o fazemos de todo o nosso coração. A bênção de podermos estar diante do teu povo para compartilhar a tua palavra nesta noite. Rogamos, ó Deus, que na tua infinita bondade tu nos use como instrumento nas suas mãos. Que a tua igreja seja edificada, que o teu povo seja fortalecido e que esta igreja, Senhor Deus, continue a realizar o trabalho que tu confiaste a ela como povo teu. Abençoa-nos, rogamos-te por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos,
A imitação é algo mais ou menos comum na vida de todos os homens. Às vezes, a imitação acontece de uma forma involuntária. Nós podemos estar imitando alguém sem percebermos que estamos imitando. Às vezes, uma pessoa, pelo seu modo de vida, pelo seu modo de ser, nós imitamos, mas não percebemos. E às vezes, a imitação é intencional. A pessoa sabe que está imitando e se esforça para imitar alguém. Isso é comum nós vermos, principalmente nos adolescentes, nos jovens, não é? Tem uma pessoa que realmente representa muito na vida esportiva, então ele imita aquela pessoa, outra no mundo artístico, né? Outra até na forma de se vestir, na forma de pôr o bonezinho, né? O bonezinho tem aquela parte assim para poder evitar o sol, mas alguém lá no passado, ou lá em cima, seja onde for, colocou aquele bonezinho com o bico para trás assim, e o adolescente faz isto. Ele está imitando conscientemente. Então a imitação é realmente alguma coisa que acontece na vida das pessoas. Jesus Cristo falou da imitação. Ele falou desse assunto como alguma coisa que deveria ser evitada na vida do povo de Deus. Mateus capítulo 23, Jesus diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Porém, não os imiteis nas suas obras. Mas o apóstolo João também falou da imitação. A imitação que deve ser repetida, uma redundância, a imitação que deve ser imitada pelo povo de Deus. João diz assim: amados, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Imiteis o que é bom. E o escritor da carta aos Hebreus diz assim, falando da imitação: não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade herdaram as promessas. Mas imitadores daqueles que pela fé e longanimidade alcançaram a promessa. No texto lido, nós encontramos também alguns exemplos que precisam e devem ser imitados pelo povo de Deus. Como diz o apóstolo João, imitar o que é bom, como diz o escritor da carta aos Hebreus, imitando aqueles que pela fé e longanimidade herdaram a promessa. Exemplos que devem ser imitados pela igreja do Senhor Jesus Cristo hoje. Esse é o assunto, meus irmãos, que nós queremos, de uma forma simples, porém firmada na palavra de Deus, compartilhar com os nossos queridos irmãos. Exemplos a serem imitados. O apóstolo fala do primeiro exemplo, a receptividade da palavra de Deus. Outra razão temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste. Esse foi o testemunho que o apóstolo Paulo dá acerca daqueles irmãos daquela igreja. Eles foram receptivos à palavra que foi anunciada a eles. No Velho Testamento nós encontramos os profetas exortando Israel com essas palavras: ouvi a palavra que o Senhor vos fala.
ouvi a palavra que o Senhor vos fala. Mas, irmãos, não é apenas ouvir a palavra do Senhor. É preciso receber a palavra do Senhor. Ouvir a sua voz e recebê-la nos nossos corações. No capítulo 6 do livro de Isaías, nós encontramos registrada a visão que Isaías teve de Deus, do seu trono e da sua grandeza e grandiosidade. No versículo 8, diz que o Senhor falou a Isaías. O Senhor falou, ele ouviu a voz do Senhor. Mas ele não somente ouviu a voz do Senhor, ele recebeu a palavra do Senhor no seu coração. E depois de receber esta palavra no seu coração, ele se dispõe. Senhor, eu estou aqui. Usa-me como tu queres. Não basta, meus irmãos, ouvir a palavra. É preciso haver uma receptividade por parte daquele que a ouve no seu coração, na sua vida. Isto é realmente importante. Nós encontramos no Novo Testamento registrado um fato extraordinário de pessoas que ouviram a palavra de Deus. E houve uma receptividade à palavra que eles ouviram. E realmente estas pessoas tiveram uma experiência com o Senhor Jesus. É a experiência de Bereia, dos irmãos de Bereia. E esses de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Receberam a palavra com alegria. Receberam a palavra com satisfação nos seus corações. E os resultados apareceram. Não só ouviram, mas receberam a palavra nos seus corações. A boa receptividade, a palavra anunciada. É um exemplo, meus irmãos, que todos nós precisamos imitar. Repetir na nossa vida como igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse exemplo precisa ser imitado. Não só ouvir a palavra, mas também receber esta palavra, porque somente assim ela vai produzir frutos na nossa vida. Os irmãos conhecem bem, não precisamos aqui repetir, a parábola do bom semeador, a semente que caiu num bom campo e que produziu frutos. A parábola do fermento, que foi colocado na massa e ele transformou a massa. Então, irmãos, é uma bênção nós ouvirmos a palavra de Deus. Pela criação, pela sua palavra, que ele nos dá a graça e a bênção de ter nas nossas mãos, ou como ele quiser, porque ele é soberano, para falar como quer. É uma bênção ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Mas, acompanhado com a palavra, ou com a atitude de ouvir, é preciso a receptividade nos nossos corações a esta palavra maravilhosa. O evangelista Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos que houve um acréscimo maravilhoso, extraordinário, em número e também em mudança de vida das pessoas que ouviram a pregação através do apóstolo Pedro. Eles ouviram, eles receberam a palavra, acolheram essa palavra nos seus corações e eles foram alcançados pelo amor do Senhor Jesus. E o texto de Lucas diz que este fato maravilhoso, extraordinário, levou a igreja quase 3.000 almas. Exemplo a ser imitado. A receptividade da palavra falada.
O mesmo aconteceu com o carcereiro de Filipos, no momento dramático da sua vida, quando ele já estava pensando colocar um ponto final na sua vida, veio a ele a palavra do Senhor, através de Paulo: não te mates. Nós estamos aqui todos. O que eu devo fazer para ser salvo? Nada. Você não pode fazer nada. A salvação não é fruto de um esforço do homem. Não é alguma coisa que brota de baixo para cima. É uma bênção que Deus concede. Abra o seu coração. Receba no seu coração o Senhor Jesus e você é salvo. O que hei de fazer para me ser salvo? Crê no Senhor Jesus. E o carcereiro de Filipos não só ouviu a palavra de Deus pela instrumentalidade de Paulo, mas ele a recebeu no seu coração. E o apóstolo diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E para praticar, essa palavra precisa ser recebida. Ela precisa fazer parte da nossa vida, para que depois nós possamos praticá-la. E o Senhor Jesus não se agrada daqueles que são meramente ouvintes. Quando ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Certamente, irmãos, nós seremos abençoados se hoje nós imitarmos a igreja de Tessalônica. Uma igreja receptiva à palavra que Deus estava trazendo aos seus corações. 2 exemplos, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia de pessoas que ouviram a palavra, mas não foram receptivas. Esta palavra não encontrou guarida nos seus corações. Primeiro, são aqueles discípulos, conforme o registro de João, no capítulo 6, Evangelho de João, no capítulo 6, versículo de número 66, quando ele diz assim: e muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E à vista disto, diz a palavra de Deus, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Tiveram o privilégio, ouviram a palavra do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Mas esta palavra não caiu nos seus corações. E o que aconteceu? À vista disto, muitos o abandonaram. Perderam a oportunidade de permitir que a palavra não fosse apenas ouvida, mas recebida. O outro exemplo negativo é a experiência do governador Félix. Ele até teve uma certa disposição, mandou chamar Paulo para ouvir com sua esposa a palavra de Deus. Mas quando a palavra de Deus chegou ao seu coração, não houve uma receptividade. E eu disse: Paulo, agora chega. E depois a Bíblia não fala mais. Se esta oportunidade foi repetida para o governador Félix. Dois exemplos de pessoas que ouviram a palavra, mas a palavra não desceu aos seus corações, não trouxe aquilo que realmente... Os discípulos ouviram, mas não receberam. Outra razão temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste. Meus irmãos, João diz que devemos imitar o que é bom. Hebreus diz que nós devemos imitar a fé daqueles que pela longanimidade alcançaram uma bênção. É isso que devemos fazer hoje. Imitar esses irmãos. Aquela igreja
que a despeito de todas as suas dificuldades e os problemas que estava enfrentando, esta igreja recebeu a palavra conforme o testemunho de Paulo. A segunda bênção que aquela igreja recebeu, e que nós hoje, ou segunda atitude que aquela igreja teve, que hoje precisamos receber, é o que a palavra de Deus nos diz. Plena confiança quanto à procedência da palavra que estava sendo anunciada. É o que está no texto. A palavra que de nós ouviste, que é de Deus, e acolheste como palavra, não como palavra de homem, e sim como em verdade é palavra de Deus. Acolher a palavra com aquela convicção plena, indestrutível, que é a palavra de Deus para o nosso coração. Esse é o segundo testemunho que Paulo dá acerca daquela igreja em Tessalônica, que ouviu a sua palavra e recebeu, não, como diz Paulo, não como palavra humana, como palavra do homem, mas sim como palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo. Era Deus que estava falando aos seus corações. Era Deus que estava falando, trazendo para eles uma mensagem. E esta é a certeza que a igreja de Deus tem, que Ele nos fala, que Ele fala ao seu povo, através daqueles que foram por Ele chamados. No livro de Jeremias, capítulo 6, depois daquela relutância a respeito de aceitar ou não a incumbência e a missão que Deus estava oferecendo ou outorgando a Jeremias, está registrada esta palavra. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não era Jeremias, não seria a sua capacidade, não seriam as suas qualidades pessoais, mas ele seria o portador de uma mensagem, de uma palavra que vinha de Deus para o seu povo. É o que ele diz, né? Porque todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. E certamente os irmãos, no convívio, no contato, na intimidade com a palavra de Deus, já perceberam, já viram, que muitas vezes nos profetas nós encontramos, e veio a minha palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O texto, o pastor leu lá, diz isto. Eles tinham consciência de que eles eram portadores de uma palavra. E aqueles que a ouviram, certeza de que esta palavra vinha da parte de Deus para eles. Meus irmãos, sempre houve falsos profetas. Os profetas que não corresponderam realmente ao seu chamado. No capítulo 23 do profeta Jeremias, também, versículo 11, diz assim: pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até a minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. E ainda nos versículos 16 e 17 dizem assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Existiram no tempo dos profetas falsos profetas que traziam uma mensagem em nome do Senhor, mas ela não tinha aquela procedência, aquele selo de veracidade que é a procedência, que é da parte de Deus. João também, primeira carta de João, no capítulo 4, diz
a respeito dos falsos profetas. João 4. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. E, no 2 Pedro, capítulo 2, ele diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia, não, desculpe, é 2 Pedro 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Até o ponto de negarem o Senhor soberano, que é Jesus Cristo. Então, houve sempre falsos profetas. Nos tempos de Israel, nos dias da igreja primitiva. E a advertência é essa: não deis ouvido a qualquer profeta. Não deis ouvido a qualquer mestre. Não deis ouvido a qualquer pregador. O verdadeiro mensageiro de Deus traz a palavra da parte de Deus. E esta palavra, meus irmãos, precisa ter o selo de veracidade. E o selo de veracidade é o respaldo que essa palavra do pregador, do profeta, do mestre, daquele que usa a palavra, precisa ter o respaldo na palavra do nosso Deus. Não importa como a palavra chega ao seu coração, meu irmão. Não importa como ela chega ao seu coração, minha irmã. Se ela tem o respaldo da palavra de Deus, ela procede de Deus. E Paulo diz que aquela igreja ouviu a palavra, recebeu no seu coração aquela palavra, estava confiante de que aquela palavra procedia de Deus. Como Paulo diz, não como palavra de homem, e sim como, em verdade, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Não importa, Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. E Ele fala como Ele quer. Ele falou a Moisés através da sarça. E falou ao Senhor do seu propósito. Ele se identificou: eu sou o Senhor de Abraão, de Isaac, de Jacó. Eu sou um Senhor que tenho misericórdia do meu povo. Eu vi a sua aflição. Eu quero descer para libertá-lo. Eu sou o Senhor para convidá-lo, para chamá-lo, para incumbi-lo de uma missão. Você vai ser as minhas mãos e os meus pés para libertar o povo de Israel. Deus falou de uma forma a Abraão. Deus falou através de Jesus Cristo a Mateus numa voz audível, né? Mateus, venha, segue-me. Era Deus falando ao coração. Jesus Cristo é o Deus presente, falando ao coração de Mateus, e ele ouviu, a palavra caiu no seu coração. Deus falou através disso. Deus chamou Paulo numa experiência dramática. Ninguém precisa hoje procurar um burrico para montar num burrico e ter a experiência de Paulo. Não importa. Se Deus o chamou numa experiência como a de Paulo, graças a Deus. E se ele chamou, como chamou a Mateus, graças a Deus. A experiência de cada um é válida para si mesmo. O ensino da palavra de Deus, meus irmãos, é este. Se hoje você ouvir a palavra de Deus, não feche, não endureça o seu coração. Abra o seu coração. Receba essa palavra no seu coração. Ela tem respaldo na palavra de Deus. Ela está alicerçada na palavra de Deus. Receba como Deus falando ao seu coração. O que nós precisamos
é repetir aquilo que Samuel teve como experiência. Fala, Senhor, o teu servo, a tua serva ouve. Os tessalonicenses foram abençoados, porque assim procederam. Ouviram a palavra, receberam no seu coração e tiveram aquela convicção de que era a palavra vinda de Deus. O instrumento é de Deus, o instrumento é imperfeito, como todo homem é imperfeito, e continua até hoje. Mas Deus usa os instrumentos imperfeitos para realizar uma obra perfeita que só Ele pode. Os irmãos se lembram, nosso tempo, o pastor pôs ali um relógio, tem que ficar sempre olhando para ele, né, pastor? Não precisa. Então, João registra que Deus usou uma mulher que para o Senhor Jesus, na visão do Senhor Jesus, estava vivendo erradamente na sua vida conjugal. O homem que você tem hoje não é o seu marido. Ela abriu o coração à voz de Jesus. Ela abriu o coração e recebeu a palavra no seu coração. E ela foi usada como instrumento, apesar do seu pecado. E ela voltou à cidade. Venham ver um homem que me diz tudo contra... Não será esse o Cristo? Certamente, para a alegria dela, ela ouviu. Mulher, não é pela sua palavra que nós cremos, não. Mas nós cremos porque nós ouvimos e nós sabemos que este é realmente o Messias. As pessoas receberam aquela palavra. O instrumento era imperfeito. Os resultados daquela palavra foram maravilhosos, porque eles entenderam que Deus estava falando aos seus corações. Era a palavra de Deus. E meus irmãos, esse é outro exemplo. Que a igreja hoje, se desejar, se quiser conscientemente, permanecer como a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra chegar ao seu coração, tendo respaldo naquela palavra que Ele deixou para nós hoje, a Bíblia Sagrada, abra o seu coração, receba aquela palavra. É Deus falando ao seu coração, pela instrumentalidade de alguém que Ele colocou diante de você. É um exemplo que precisa ser repetido hoje. E vamos concluir, meus irmãos. Assim procedendo, os resultados na vida dos tessalonicenses foram visíveis e reais. Com alegria, gratidão no coração, Paulo fala dos resultados. Quando ele fala, o qual, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Ouviram a palavra? Receberam a palavra como a palavra de Deus, que estava sendo comunicada a eles, e esta palavra, como na expressão de Paulo, com efeito, está operando eficazmente em vós os que credes. Não há dúvida. A palavra que assim é recebida pelo homem, ela produz realmente frutos maravilhosos. E no capítulo 1, Paulo diz desta ação da palavra ouvida e recebida. Capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Agora, e como? Deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que repercussão, que resultado produziu esta palavra que vocês receberam como palavra de Deus, pela instrumentalidade de um servo de Deus, que tinha o respaldo da palavra de Deus. Deixando-vos os ídolos, vos converteste ao Deus verdadeiro para servir. Assim como aconteceu com Zaqueu. Ele ouviu,
recebeu a palavra e teve aquela declaração extraordinária: hoje entrou salvação nesta casa. Era Deus falando para ele, a ele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje entrou salvação. Os Tessalonicenses também nos dão um bom exemplo e que deve ser imitado por todos nós. A receptividade da palavra de Deus, a certeza de que é Deus que está falando o nosso coração, conforme o registro bíblico. Confiança nesta procedência. E João nos diz: imiteis o que é bom. O escritor dos Hebreus diz: imiteis aqueles que pela fé. É um exemplo, meus irmãos, que nós precisamos imitar hoje, na nossa vida cristã. Porque assim sendo, haverá fruto, e fruto verdadeiro, e fruto permanente, na minha vida, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida da igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu tive um colega de ministério chamado João Velu Galvão. João Velu Galvão deixou a sua cidade no interior, foi para o Rio de Janeiro, jovem, e ali se envolveu com toda sorte de perversidade e de pecado, que o meu irmão possa imaginar, que a minha irmã possa imaginar. Viveu aquela vida realmente sem qualquer limite de um jovem no Rio de Janeiro. Um dia ele passou numa praça. Isto não é ilustração, não é uma historinha, é um fato concreto. João Velu Galvão foi meu colega. E havia ali um grupo de pessoas cantando, e a música chamou a atenção do João Galvão. E ele parou. Ele ouviu a música. Depois alguém começou a pregar. Terminada a pregação, convidou para a igreja. Sabe o que aconteceu, pastor? O João Galvão entrou naquela igreja e nunca mais saiu. Porque Deus usou aqueles instrumentos ali, aquelas pessoas, para levar ao seu coração a palavra de Deus. Houve uma receptividade. Houve uma certeza de que Deus o estava chamando. E a sua vida foi transformada. João Velu Galvão, que perdi o contato com ele, mas ele era da igreja presbiteriana, independente, tornou-se um obreiro na causa do Senhor. Meus irmãos, entre os nossos ouvidos até o coração, o espaço físico é muito pequeno, não é? Mas para muitas pessoas, este espaço é enorme. É impossível de ser percorrido. Ouvem, mas a palavra não desce ao coração. Não faz parte da sua vida. E esta palavra é como a semente que foi lançada à beira do caminho. É como a semente que foi lançada entre os espinhos. Ela não vai produzir fruto algum. Esta palavra não vai produzir resultado algum. É como a pessoa que vai ao médico, ouve ali o diagnóstico: você tem este problema, você precisa tomar esses cuidados, você precisa mudar o seu jeito de viver, de alimentar e assim por diante. A pessoa ouve, vai para a sua casa, reflete sobre aquilo e aceita toda a orientação médica e vai colher, evidentemente, os resultados. Mas nem todos estão dispostos a ouvir e receber a palavra que vem do médico dos médicos, o médico da alma, Jesus Cristo. E por isto fazem e procedem como procederam aqueles discípulos. E muitos o abandonaram e já não andavam com ele, porque a palavra não alcançou o coração. Com o governador Félix, depois, se houver oportunidade, eu vou ouvir, mas por agora não. A palavra foi ouvida, mas não seu coração.
Meus irmãos, eu estou certo que se houver da nossa parte, da parte de cada irmão, da parte de cada irmã aqui presente, essa disposição, e o meu irmão e a minha irmã se tornem imitadores daqueles irmãos lá na igreja de Tessalônica, há mais de 2000 anos atrás. As bênçãos virão. As bênçãos se multiplicarão. A igreja vai se fortalecer. A igreja realmente vai tornar-se cada vez mais robusta e consciente da sua ação, do seu ministério. Eu não tenho dúvida disso, meus irmãos. Que todos nós, como igreja do Senhor Jesus, hoje possamos estar na mesma disposição daqueles irmãos. E possamos dizer, mas de coração, meus irmãos, de coração, como Samuel diz, Senhor, fala, o teu servo ouve. Senhor, fala, a tua serva ouve. Eu estou certo de que esta palavra tua é para o meu bem, é para o bem da tua igreja, é para que ela se fortaleça e se torne uma igreja missionária, uma igreja que trabalha. O pastor estava falando das várias congregações que esta igreja tem. Graças a Deus. Construir o templo, bonito, acomodações, as melhores possíveis, mas não se satisfez com isso. Saiu das quatro paredes, está mantendo, está alimentando, está divulgando, está incentivando a proclamação do Evangelho nesta cidade. Que o Senhor abençoe esta igreja, neste novo ano de vida, como organização, né? Como igreja organizada. E que esta igreja possa, no próximo ano, em junho de 2016, olhar para trás e viu que Deus fez muito por instrumentalidade, por meio daquele que recebeu a palavra. Recebeu com alegria, guardou no seu coração e deixou que o Senhor transformasse esta semente em alguma coisa positiva e boa. Que Deus abençoe muito a Igreja Presbiteriana de Araraquara, na pessoa do professor Ezequiel, do seu conselho e de todos os irmãos que fazem parte. Que esta igreja seja realmente uma imitadora da igreja de Tessalônica, conforme nós acabamos de ver. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Obrigado, pastor. Tão simples assim. A palavra de Deus, ela é que traz vida. 350, irmão Valdir. Alta, 350. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino 350. Fonte de celeste vida, manifesta o teu poder. Vivifica os sem alento, faz os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder. Vamos colocar em pé, irmãos, e louvar nosso Deus cantando este hino.
Tivemos 60 conexões, irmãos, Araraquara, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Gramado, Porto Alegre, Piracicaba, Tambaú, São Luís, Belo Horizonte, Uberaba, Bauru, Santo André, São José dos Campos, Lucerne, Londres e Piruíbe. Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar, irmãos, interceder. Se você tem algum pedido, se tem alguma batalha agendada para amanhã, vem aqui colocar diante do Senhor. Se você tem algum problema, alguma dificuldade, venha também para orarmos juntos. Pode vir aqui à frente. A Ana ligou para Simone essa semana, Ana, lá de São José do Rio Preto, pedindo que nós pudéssemos orar pelo seu filho. Eu creio que seja o Daniel. Então vamos estar orando também pelo filho da Ana. Ela não está aqui, a conexão dela não está aqui, mas provavelmente ela deve estar conosco, conectada. Vamos também orar pelos irmãos que estão em tratamento, irmão Sebastião, vários irmãos que estão em tratamento. Vamos colocar diante do Senhor a vida de cada um, projetos de trabalho, um momento difícil financeiro para o país, muitos irmãos com dificuldades. Vamos estar orando e colocando diante de Deus a vida de cada um. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo tem revelado ao nosso coração que de fato esta é a Tua palavra. E nós temos sido nutridos, sustentados, motivados, desafiados por esta palavra. Obrigado, Deus, por ouvi-la mais uma vez. Que o Teu Espírito esteja fincando-a profundamente no nosso viver diário. Que amanhã seja um momento de prática do que nós ouvimos hoje. Que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sempre uma palavra pronta, temperada, para ministrarmos aos corações sofridos, angustiados, que traga, ó Deus, paz, que traga soluções do Senhor para as suas vidas. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Naor, da sua esposa, da sua família. O Senhor continue a abençoá-lo de uma maneira toda especial. Por essa palavra que foi trazida aos nossos corações pelo Teu servo. Também, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor cada luta, cada batalha, cada enfrentamento que esses irmãos estão colocando diante do Senhor agora. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. O Senhor sonda-nos e sabe das nossas necessidades. A palavra ainda não chegou à nossa boca e o Senhor já sabe todas elas. Por isso, Deus, não há nada oculto em nossa vida aos Teus olhos. Por isso, Deus, a minha oração é que o Senhor esteja sondando o coração de cada um e trazendo todo o suprimento do Senhor para que cada um experimente esse cuidado paternal. Pedimos, ó Deus, que assim seja, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas e para que possamos a cada dia estarmos dependentes do Senhor. Obrigado, Deus, por esses irmãos conectados conosco. Que essa palavra tenha sido do Senhor, transformadora na vida de cada um, lá do outro lado, assim como foi nas nossas vidas aqui. Obrigado, Deus, por ter estado aqui nesta noite. Obrigado por esse momento especial. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.